Quem que foi o primeiro atleta, assim, renomado ou que ganhou uma relevância boa que você preparou? Você lembra? Cara, foi. Acredito que foi o Bico. O Foi o bico, Bico, o verdade, o Bico. bico, velho. E Você a. pegou o bico natural, né? O Bico começou Ele, comigo. ele dizia, você fala a verdade, Dudu, fala pra gente, fala. Fala a Cara, verdade, o fala, Bico. era natural mesmo, O Dudu? Bico era natural. Tanto que. Era. É. Ô, Braguinha, vê se você acha a foto do bico natural, acho que tá no Insta dele, tem. Esse Ali. Vou tem. procurar aqui, peraí. Cara, o massa foi que o Bico não era conhecido na época, né? Ele me procurou, nunca tinha visto ele também. E ele falou que queria se preparar comigo e tal. E aí ele mostrou o shape dele. E eu falei, porra, o cara com 1,70 de altura, 84 quilos, com essa maturidade muscular e tal. Aí eu falei, cara, você não pode mentir pra mim, né? Porque eu pressuponho que você é natural. Aí Essa foto ainda não valoriza bem quando ele tá de tem lado, uma, né? Tem uma de lado, assim, dele que tá melhor, né? Quando ele mostra o braço de lado, é Deixa eu foda. ver aqui. Aí eu. Dele, não, Dudu, capaz, admira o seu trabalho e tal, quer ser atleta. E aí ele começou comigo, ele quebrou o braço. Logo depois. Não deu nem tempo de fazer dieta direito, nada e tal. E aí eu falei, o cara vai sumir, né? Ele falou, Dudu, depois eu vou tentar melhorar aqui e tal, depois eu volto. Ele voltou. Tempo depois ele voltou já e já tava bem. Ele já tinha, ele mesmo, recuperado o volume e tudo, depois de uns meses, não lembro, foi em 2014. E aí a gente começou o trabalho de novo. Falei, pô, esse cara é centrado, né? O cara pegou, se lesionou, foi lá, recuperou sozinho e tá de volta. E aí eu falei, cara, se esse cara é natural, eu pensava assim, porra, eu já tinha na minha cabeça que assim, ó, o cara natural, que é grande, e se ele é realmente natural, é porque ele é muito responsivo à testosterona dele. Sim. Por quê? Porque a testosterona é o principal hormônio anabólico do corpo. A galera acha que é insulina, não é insulina não, pessoal. A insulina, faz um ciclo de insulina pra você ver o que vai acontecer. Uma coisa é o cara usar insulina com esteroide. Eu sempre faço essa brincadeira, né? A insulina, se você pega e começa a comer um monte de carboidrato, a insulina vai aumentar, você vai ganhar um monte de gordura. A insulina é um hormônio mais anticatabólico, mas a testosterona é um hormônio muito anabólico. Os estudos mostram isso e a gente sabe isso desde lá do início, quando os fisiculturistas começaram a usar esteroides, nos anos 50. Mas enfim, então eu já tinha na minha cabeça, bom, se o cara é bom natural é porque ele é muito responsivo à testosterona dele. Não necessariamente ele produz muita testosterona. Ele é responsivo, porque uma coisa é você ter uma testosterona alta, outra é você ser responsivo. Essa responsividade está ligada a uma maior sensibilidade ao hormônio, uma maior afinidade ao receptor. Achei. Essa era uma especulação da minha parte, mas que para mim fazia todo sentido, né? Por quê? Porque se o cara tem facilidade de ganhar massa muscular, tem que ter, obviamente, o fator genético. E esse Sim. fator genético provavelmente está relacionado ao hormônio mais anabólico, a testosterona. Né? Ó, galera, pra quem tá assistindo, quem tá vendo na tela aí, do lado esquerdo, o bico, segundo o próprio Dudu Aluxo aqui, tava natural nessa época, da foto do lado esquerdo. Natural com 84 quilos e 1,70 m. Olha o tamanho da braceta do bico natural, velho. Cara, Belezinha? sabe uma coisa que se observa dos caras naturais? Eles mantêm um físico estável quando o cara é muito treinado, né? O físico deles não muda muito ao longo do tempo. E eles não têm muita maturidade muscular nas coxas, normalmente. Natural. verdade. Você pega os caras old school lá do fisiculturismo, Reg Park, Steve Reeves, você vê que eles não têm cortes fundos nos quadríceps. E isso tem uma explicação parcial, meio satisfatória. Normalmente, a gente tem mais receptor androgênico na região do tronco. Aí você fala assim, tá, mas se o cara toma esteroide, o que muda? O número de receptores aumenta. Então a maturidade nas coxas é mais difícil. Não quer dizer que alguém natural não possa ter uma coxa cortada. É mais difícil, só isso. Porque a quantidade de receptor, embora esteja mais aqui, pode variar de pessoa para pessoa. Então às vezes você tem um cara que tem uma genética muito fácil de ganhar massa muscular nas coxas, ou mais no braço. A gente sabe que dependendo do grupo muscular pode variar. Claro. Então a genética ideal é o cara que consegue ter o físico proporcional, né?
Mas tem cara que às vezes tem genética pra ter o braço grande Sim. e a perna tem dificuldade de evoluir. Provavelmente é porque tem uma distribuição de receptor diferenciada. Que, né, infelizmente, é difícil mudar isso, né? Você pode tentar mudar com treino, enfim. Mas o bico, então eu tinha nisso essa ideia, né? Que o cara natural tinha mais sensibilidade. E aí eu pensei, cara, se o cara é natural assim, então ele precisa de pouco hormônio para ter um bom resultado. Quer dizer, ele pode tomar mais hormônio e tudo, mas se ele tomar pouco, ele vai ter uma resposta muito boa. Então o teste na época que a gente fez era tomar 3 de anabol só. Primeiro protocolo. 3 de anabol nas semanas? 3 de anabol por dia. Tá. Tem uma semana também. Sim. Eu falei, vai que ele quer sentir literalmente. A ideia é poucos. assim. Por quê? O Dan Duchaine, o maior guru dos hormônios dos anos 80 e 90, ele falava assim, né? Quem não cresce com de anabol e deca não cresce com nada. Essa frase é cara. Sabe as palavras. Quem não cresce com deca. Então, eu falei, cara, de anabol é um dos hormônios mais anabólicos, se não for mais anabólico. Embora ele retenha bastante, enfim. Ele, junto com a testosterona e a nandrolona, são os mais anabólicos, né? E aí, 3 de anabol por dia, eu já sabia que já conhecia outras pessoas que tinham testado, eu sabia que eu estava. O bico ganhou 8 quilos de peso. 8 quilos. De peso. Vamos pensar aí que não teve ganho de gordura, basicamente. Teve retenção, óbvio. Mas teve um ganho de massa muscular significativo. Ele foi de... Tava 86, 84, ele, sei lá, ele chegou aos 94, que eu me lembro, assim. Foi o off dele, cara. 3 de anabol por dia. Caralho. Eu falei, realmente, a minha teoria do bom natural, muito bom hormonizado, é correta. Não, e também, se ele não fosse natural, ele não teria respondido Não teria. com tão pouco, não teria. né? Aí, claro, isso foi o off dele. Aí tinha um campeonato, isso foi, sei lá, no meio do ano, 2014. Aí tinha um campeonato no final do ano, em dezembro, no Rio Grande do Sul. Aí ele tinha que fazer um pré-contest. Aí no pré-contest não dava pra, enfim, usar pouca coisa, porque, bom, queria ir pra ganhar, né? Então ele fez um protocolo mais normal, assim. Estanozolol, texto e tal. Só que aí chegou um momento ali que ele não tinha grana e ele deixou isso meio subentendido, porque ele não queria... Ele falou, não, Dudu, eu vou dar um jeito. E aí, cara, eu vi que ele não tinha condição de seguir a parada. E aí eu dei um jeito, né? Fiz uma propaganda dele lá pra ele conseguir um patrocínio. E aí ele conseguiu um patrocínio, fez o pré-contest, já com mais hormônio, e ganhou a primeira competição dele lá, com 90 quilos. Primeira competição, 1,70 de altura, 90 quilos. De palco, né? Primeiro protocolo, bem dizer, né? Ele fez o off de anabol só e... Então, eu acho legal isso, por quê? Porque ao longo dos anos, enfim, eu trabalhei com muita gente. E eu trabalhei com pessoas com genética diferenciada, como ele, e trabalhei com gente que a gente chama de shape anticiclo. Sim. O shape anticiclo é aquele cara... Os anti-shape. Os anti-shape. O que é o anticiclo, né, que a gente fala?